abençoe os que andaram com autoridade. A Bíblia fala que a terra é o estado dos pés de Deus, a autoridade. Lá em Gênesis diz assim, ó, a serpente vai ferir o calcanhar, pé, mas a semente vai esmagar a cabeça, de novo, cabeça e pé envolvido. Aí você vê, o diabo foi tirado do céu, não tirou os pés, então já não tem mais autoridade, só faltava agora a cabeça, que a semente ia esmagar. O diabo ia começar o processo para derrubar Jesus, e ferir o calcanhar, mas depois tirar a cabeça, mas não conseguiu. Toda a autoridade foi dada ao Senhor. Então, sabe o que acontece aí? Calcanhar, ele tentou, feriu o calcanhar de Jesus, o Senhor não conseguiu. Calcanhar ferido, tem cura. Cabeça esmagada, não tem. E o diabo foi esmagado. Lembra que Moisés pegou, quando chegou no frente de Faraó, as cobras viraram então, e Moisés pegou as cobras do Egito pela cauda. Por que Moisés pegou pela cabeça? Porque Moisés não quis tirar o privilégio do Senhor Jesus esmagar a boa parte. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, aqueles pés sendo ungidos era a autoridade de Jesus para a salvação. Aí depois Jesus vai lavar os pés do discípulo lá na Santa Ceia, não é isso? E leva a bacia com água, aí leva a toalha. Ah, peraí, por que ela usou o cabelo e não usou a toalha? Porque o cabelo tem todo o seu DNA, todo isso, o cabelo é um chip de informações sobre o seu corpo. Ou seja, quando Cristo faz a obra, ele faz a obra no DNA, ele muda o caráter, ele muda a vida, ele transforma lá por dentro. Aí isso que ele faz. Quando vai lavar o pé dos discípulos, ele usa a bacia. Agora é água, não é óleo, não agora é toalha. Por quê? Porque a bacia significa os limites da terra, aonde ele pode ir na terra sem conferência. A água representava a dispensação do Espírito Santo que haveria nos pés, por causa da autoridade apostólica. Quando eles pisaram, o Evangelho foi ficado com graça. E a toalha era o manto do ministério que Jesus jogava sobre eles com autoridade sobre os seus pés. Está gravando, né, filho? Porque é muita coisa. Nesse preparo, Jesus está indo para a cruz. Em Betânia há um preparo de Deus para a tua vida. Diga em Betânia. Há um preparo de Deus para a minha vida. Eu quero orar para você agora, para duas coisas acontecer em Betânia. Primeiro, criar um ambiente, como fez Jesus. Aí ele falou, Lázaro, vem. E Lázaro saiu. Última pergunta de Betânia, para a gente ir para Jerusalém. Como é que Cristo fala com um Lázaro morto? Foi sem nexo isso, não teve graça, não é? Lázaro, ele está morto. Quem vai conversar com o morto? Só Jesus mesmo, não é? Por que ele conversa com o morto? Vai dar ordem para a morte, mas o morto vai ouvir? É porque Jesus tem a única voz que é capaz de ser falada nesta dimensão e ser ouvida na outra dimensão. A voz dele, oh glória a Deus! A voz dele ultrapassou a dimensão e alcançou Lázaro na eternidade. Vem, Lázaro, o mestre te chama, volta. E Lázaro vem na palavra e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por Betânia. Aqui é o lugar de preparo. Os teus servos vão sair daqui preparando o ambiente, Senhor, para receber o milagre, mudando a história da sua voz, da sua língua, do seu falar, Senhor, falando coisas maravilhosas ao teu respeito. E quando vem um problema, ao invés de reclamar, vai dizer que o Senhor é bom, vai preparar o ambiente do milagre, Senhor. E depois o preparo, Senhor, dos pés com autoridade para enfrentar a cruz de cada dia. Senhor, dá-nos graça de em Betânia sairmos preparados para o sofrimento no Getsemane, para a morte na cruz do nosso eu e para a ressurreição. E todo o povo diga amém. Vamos para Jerusalém. Oh, glória a Deus. Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém. 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 Deus me dá graça agora. Está terminando o caminhado de Jesus.
finalmente, nós viemos lá de Belém e agora chegando em Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Agora Jesus sabe que ele vai para Jerusalém e que ele vai morrer em Jerusalém. E ele clama lá em cima do monte e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados. Como eu queria, como a galinha, juntar os seus pintainhos debaixo de si. A primeira vez que eu estive em Jerusalém, pastor Nathaniel, foi em 2007. De lá para cá, são várias vezes que eu piso em Jerusalém. Primeira vez que nós chegamos em Jerusalém, o nosso guia fez questão que o nosso carro chegasse às 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, irmãos, o sol bate em Jerusalém, que vira uma cidade dourada, porque lá não pode ter nenhum imóvel com tinta, é tudo com pedra. A cidade é branquinha. Você vai ver pelas imagens, isso é uma oliveira, esse é o Cavila de Cristo morreu, ali é o bispo Oséias comigo. Tudo é pedra nessa cidade, tudo é pedra. E nós chegamos no Monte das Oliveiras, o carro sai de Betânia, a gente vai subindo a Jerusalém Bolivar, são 70 quilômetros lá do Mar Morto até Jerusalém. Hoje eu ando em Jerusalém, em Israel, como se andasse no Brasil. Para mim é uma segunda casa. Quando você chega em Israel, assim que o avião pousa, eles tocam uma música no avião. Evenu Shalom Malachê, Evenu Shalom Malachê, Evenu Shalom Malachê, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malachê. Eles cantam essa música, anunciamos a paz do rei, e você já começa a chorar logo ali. Aí já começam os glórias, aleluia. E quando nós chegamos então no Monte das Oliveiras, que o carro abre as portas para a gente desce, que a gente contempla aquela cidade. Oi, irmão, já todas as vezes que eu vou, não tem jeito. É algo assim estonteante, não tem palavras para dizer a respeito de Jerusalém. Jesus agora vai caminhar por Jerusalém. E eu já fiz a caminhada que ele fez, a pé. Já fiz a caminhada. Eu pego um táxi, vou até lá em cima onde ele começou, no cenáculo, no Monte Sião. Aqui você está vendo o Monte Moriá. Aqui está o Monte Moriá. Sabe onde Abraão foi oferecer Isaac? Abraão falou: leva até o Moriá e oferece. Esse é o Moriá. O Moriá é aqui. Só que hoje está essa mesquita. Erroneamente as pessoas dizem mesquita de Omar. Não é. A de Omar, a mesquita do Omar, ela está aqui, ó. Ela está nessa região aqui, por aqui mais ou menos. Esta aqui é a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa do Deus longe. É a mesquita a maior mesquita que tem mais distância de Meca. Por isso que é Al-Aqsa. Mas ela vai cair, irmãos, em nome de Jesus, porque o templo de Salomão vai ser reconstruído neste lugar. E olha que interessante, em 2009, quando eu fui em Jerusalém, havia uma euforia. Nós fomos recebidos pelas moças judias, cantando e dançando, dizendo o seguinte: Deus sempre veio por cima, agora Deus está vindo por baixo. Foi encontrada uma fenda vindo da Etiópia, ela está rompendo as placas tectônicas e está parando aqui embaixo. Significa que em pouco tempo isso aqui vai ser tomado. Só Deus para fazer isso, porque o homem é uma terceira guerra mundial que pode acontecer. O templo de Salomão ficava aqui. Quando você vê essa cidade, você começa a sentir algo interessante, algo que não tem como explicar. Do lado de cá está a porta onde Estevão passou e foi morto depois, né? Você segue a Fortaleza Antônio, o Calvário está do lado de cá, o cenáculo está por aqui, o cenáculo está no monte do dormitório, ele não está aparecendo, está aqui só um pedacinho da TND, do cenáculo. Jesus, quando chega nessa cidade, ele já esteve algumas vezes lá. Mas agora ele sabia que era a última vez que ele ia passear naquela cidade. Agora custaria a sua morte. Ele vai lá. Então vamos caminhar para os lugares que ele foi. Ele vai lá para o cenáculo. Eu tenho a sala do cenáculo aí. Se vocês estão passando aí, eu posso mostrar um pouco para vocês. Esse é o caminho de Pedro, que levou Jesus, né? Aí a gente está explicando a palavra. Esse é o caminho para o cenáculo já. Já é o caminho de se passar. Aí pronto, parou. Essa sala é a sala do cenáculo. Foi neste lugar que desceu o Espírito Santo Pentecostes no Atos 2.
Foi nesse lugar que o Senhor ministrou a última ceia. É claro que você está vendo ali em cima umas colunas gregas, romanas com estilo gótico. Isso aqui foi reformado por vários tipos de civilizações que colonizaram Israel. Por exemplo, aqui no fundo tem um pedaço de uma mesquita, porque foi dos muçulmanos no ano 600. Mas o solo é o local onde Jesus pisou com os seus discípulos. O meu Senhor, o teu Senhor, esteve aqui nessa sala fazendo a última ceia. E quando você pisa nesse lugar, você não está falando outra coisa, não ser estranho, glorificar a Deus, porque é tremenda a presença do Senhor, a gente sente ainda aquela glória. Nessa sala houve então a última ceia. Jesus se reúne com os discípulos e lá na mesa tem um traidor. E o que é que diz a palavra? Que o Senhor deu pão e deu vinho para o traidor. Ele comeu na Santa Ceia com eles ali. Irmãos, Jesus está ensinando para nós alguma coisa aqui na Santa Ceia. Para o traidor, nós temos que dar pão e vinho. Não tem que dar ódio nem rancor. É pão e vinho. Ele abraçou e ainda chamou de amigo o traidor. Nesta sala também desceu o Espírito Santo de Deus. Esse cenáculo foi um lugar que era para preparar o caminho para ele chegar até a cruz do Calvário. Daí do cenáculo, ele vai descer para o Getsemane. Pode ir passando agora, Lucas, já as pictures. Ele vai descer, essa é a porta de Dan. Nós vamos descer para o aí. Aqui está uma oliveira milenar. Ela tem 2 a 3 mil anos. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Irmãos, bem provável, mas muito bem provável, que Jesus viu essa oliveira, assim como eu e você está vendo. Foi uma dessas que ele viu naquele dia no Getsemane. Diga Getsemane, lugar de prensa. Jesus foi ali por nós, pisar naquela ceia, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Irmão, Jesus derramou sangue 5 vezes por nós. Ele derramou sangue no Getsemane, ele derramou sangue nos açoites, ele derramou sangue na coroa, ele derramou sangue nas mãos, e derramou sangue depois de morto, quando colocaram a lança do seu lado. Foram 5 vezes, porque 5 é o número do trabalho. Em Isaías diz: ele verá o fruto do trabalho e ficará satisfeito. Porque 5? São 5 dias úteis da semana que você trabalha. Você tem 5 dedos das mãos, 5 dedos dos pés para trabalhar. Jesus trabalhou, derramou o seu sangue em trabalho, para que pudesse então resgatar nós todos. O sangue do Getsemane é derramado porque nós temos uma célula dentro de nós que ela é provocada quando sentimos grandes e fortes emoções. Eu vou fazer uma pergunta para você entender o tamanho do sofrimento de Jesus. Quem aqui já passou, já perdeu um ente querido que até quando você lembra ainda, você chora ainda? Quantos aqui já perdeu pessoas que você amava do coração? Muito bem, pergunta número 2, não precisa levantar a mão. Qual de vocês, por mais profunda que foi a dor, chorou sangue alguma vez? Então, você começa a imaginar qual foi o tamanho do sofrimento de Jesus, porque ele transpirou sangue naquele momento. Quando ele viu que ele havia de passar, o impacto da psicologia do que ele havia de passar, ele derramou sangue. Em Lucas 22:34, fala que o sangue descia e caía na terra. Profeticamente, era o sangue do último Adão de Jesus, segundo Coríntios 15:36, que estava caindo para buscar o último Adão que havia, o primeiro Adão que havia caído. O primeiro Adão feito da terra, porque Adam significa terra, o primeiro Adão feito da terra, o sangue do último Adão caía para resgatar o último que havia caído. A segunda vez que derrama o sangue é no momento do seu açoite, quando despiram as suas roupas e bateram até sangrar. Esse sangue, ele rompeu os vasos sanguíneos da costa e derramou por todo o seu corpo. Há uma explicação para esse sangue. Esse sangue é para a cura das enfermidades, porque diz lá Isaías: verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas transgressões e foi transpassado por causa das minhas transgressões. Então o castigo que eu traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem já foi curado aqui no Senhor por alguma enfermidade? Já foi curado alguma vez? Esse sangue derramado nas costas do Senhor foi para curar a enfermidade sobre a tua vida. Glória a Deus. A terceira vez que ele derrama o sangue é na coroa, quando bate na cabeça e o sangue molha a coroa. Naquele momento há um significado: o sangue rompe a carne vascular e rompe os vasos sanguíneos da cabeça e começa a jorrar sobre a coroa. A coroa ela tinha espinhos. Muito bem, Jesus era a coroa da criação, porque em João capítulo 1 fala: nada do que foi feito sem o Verbo. O Verbo se
se tornou carne e habitou entre os homens, e nada do que foi feito sem ele. Portanto, a coroa da criação levou a coroa do pecado, porque lá no Gênesis, lá no Éden, quando o homem peca, o que é que Deus fala? Por causa do teu pecado na terra vai produzir espinhos, cabrolhos ou cardos. Então ele levou espinho na cabeça. A coroa da criação levou a coroa de espinho na cabeça. Mas quando o sangue de Jesus banhou a coroa, nos deram para Apocalipse 21, eis que vejo novos céus e nova terra, porque o sangue de Cristo na coroa do pecado, ele estava dizendo da restauração da natureza. Quando o sangue molha a coroa, está restaurando a natureza. Glória a Deus. E é interessante porque todos os reis da terra levam a coroa de ouro, só o meu Senhor levou a coroa de espinho. Mas ele diz que ao que vencer será coroado com a coroa que vier sobre a vida dele. Aí sim uma coroa de ouro. Glória a Deus. A quarta vez que derrama o sangue, agora no Calvário, quando bate os pregos das suas mãos e nos seus pés. Na verdade não foi bem na mão, foi no pulso, porque aqui o impacto pode escorregar o corpo da pessoa. E na tradição